não tem como ninguém fazer, ser dono de toda a cadeia produtiva. De nada, entendeu? Não tem como, não tem como a gente não é uma indústria, a gente não é uma empresa que vai lá, planta, ara, joga a semente, tarará, faz tudo, irriga, colhe, sabe? Depois disso estoca, Manufatura. manufatura, transforma em produto, vende, tem um supermercado. Nós não somos isso. É verdade. Nós não somos isso. Cada um é responsável por uma fase disso. E ninguém conhece, eu acho, isso até o final. Ninguém é formado em agronomia, depois vamos falar Zootecnia, em veterinária, zootecnia, veterinária, em administração, em economia, marketing, entendeu? finanças. Marketing, engenharia de produção. Aham. Então, eu acho que se você quiser fazer tudo isso que você está se propondo, ok, talvez você seja um gênio. Parabéns para essas pessoas, mas eu acho que me falta muito das outras áreas, sabe? Eu acho que eu posso tentar ajudar os profissionais, porque quando eu vejo as lesões, eu vejo que elas são diferentes. Você falou do LCA, existe uma lesão do LCA, existe o LCA associado à lesão meniscal. Dentro das lesões meniscais temos várias que nos últimos anos a gente descobriu a importância de todas, talvez tem mais ainda. A gente sabe que dentro das lesões condrais tem enorme diferença de tratamento de várias também. A gente tem lesões associadas, tanto laterais quanto mediais, quanto posteriores, associadas ao LCA. Então, assim, nenhum LCA tem que ser reabilitado igual ao outro. Olha só. Nenhuma lesão tem que ser reabilitada igual a outra. Isso eu estou falando da lesão. Agora o paciente, eu estou falando uma paciente de sexo feminino, outra de sexo masculino, um com 20 anos, outro com 35, outro com 50, um com capacidade muscular boa, tá? Um com problema reumatológico associado, um com diabetes. Se você não individualizar seu paciente, você vai ter problema no Uhum. processo. Então, por isso, tem que ser multiprofissional. Me lembrou muito o que você está falando, daquele modelo, né, Helder, que a Natália Bittencourt desenvolveu, que ficou tão famoso, né, que fala do modelo da complexidade das lesões, que é quando você analisa a lesão associada ao indivíduo e todas as suas nuances, né? Sim. E pensando assim, Helder, agora vamos para uma fase que o paciente, então, ele fez a cirurgia com você e você está nessa já há muitos anos, né? Você sente falta, como você disse, da cadeia produtiva, né? Você sente falta desse final da cadeia produtiva, de ter profissionais que te dão mais suporte? Eu acho que aqui a gente está discutindo outra coisa também, né? Do ponto de vista específico, se eu puder escolher meu profissional, hoje eu não tenho dificuldade de ter parceria com fisioterapia. Uhum, Tem vários fisioterapeutas que eu conheço, uhum. que eu confio, que eu troco informação, troco experiência, a gente tenta ajudar e ver como que o paciente vai da melhor forma possível, tá? Os educadores físicos, eu ainda acho que eles estão mais afastados. Pelo menos isso é pessoal. Às Uhum, vezes uhum, seja uma falha minha. uhum, Mas se encontram mais afastados de nós. uhum, Parece que a gente não fala muito fácil. Tudo não é a mesma língua, que fica parecendo que tem uhum. desentendimento, não. Mas parece que a visão é muito diferente, sabe? Sei. Ou talvez eu acho que é só a comunicação que esteja difícil. Eu percebo isso também. Eu percebo as duas coisas que você disse. A comunicação é difícil, mas eu sinto também, Helder, que dentro de um follow-up menor ou médio, a gente consegue ir monitorando o paciente, dando esse feedback, porque eu sinto assim, pessoal, assim, sendo muito sincera com vocês, 25 anos de profissão também. O médico, o Helder pode dizer isso, o médico fica muito feliz quando ele tem retorno daquele cliente dele, daquele paciente. E retorno que eu digo é você ligar e falar: olha, doutor, esse paciente está evoluindo assim, assim, assim. Ou o doutor poder ligar para você e te falar o seguinte: olha, eu não estou gostando da evolução. Para mim, eu acho que está faltando isso, isso, isso. Como por várias vezes isso acontece no nosso dia a dia.
Então, assim, eu acho que eu falo isso muito para os meus alunos, o médico ortopedista e todos os médicos que estão envolvidos diretamente na nossa área e indiretamente também, eles sentem falta de um profissional para chamar de seu. Aquele cara que você confia, Helder, que você fala assim, não, a pessoa já sabe o que eu tô querendo. Ela já sabe o que eu penso. E mais, te dá o respaldo num follow-up avançado. Eu sinto muita falta disso também, porque chega numa fase, Helder, que não é mais o fisioterapeuta. E a gente tem que saber disso, isso que você falou é incrível, porque chega numa hora que não sou mais eu. E eu tenho que saber a hora de sair de cena. E a hora que eu saio de cena, aí necessariamente é a hora que entra um professor de educação física. Porque é ele que vai dar continuidade para o cara trabalhar a qualidade de vida dele sem pensar em reabilitação. Ou seja, ele não é mais paciente, ele é cliente. Ele não é mais aquele cara que é doente. Porque esse também é um contexto que me preocupa muito, da gente discutir mais a saúde do que a doença. E a gente está caminhando muito para isso, né? De discutirmos cada vez mais a saúde, não só a doença, né? E aí, como você disse, se você, como um médico ortopedista, olha a dica, pessoal, olha a dica. Se você, como um médico ortopedista, tudo bem, como você disse, pode ser por você? Eu acredito que não, doutor Helder, essa falha é nossa. Se você é um médico que está sentindo falta do profissional de ponteira que vai te dar esse suporte, eu digo para vocês, olha a lacuna que nós estamos deixando no mercado, olha o tamanho do gap que a gente está deixando, que a gente não consegue dar o suporte nem para o médico e nem para o paciente nesse follow-up mais avançado. Não é assim que funciona? Sim, Lá adiante, sim. você Não, perde contato de todo mundo. então, eu muitas vezes eu peço o contato dos educadores físicos dos pacientes, né? E é engraçado, parece que eu é que tenho que ir atrás. Olha só. O cara não fala, oh, ele teve a lesão, e aí? Até onde eu vou? Entendeu? O que você acha nesse momento? Porque assim, eu tô falando de lesões específicas, eu tô falando de joelho só. Uhum, Eu acho que dentro desse tempo eu vi muita coisa. uhum, Eu vi muita lesão, eu tentei melhorar o que eu faço nessas lesões. Então, eu fico extremamente grato, né? uhum. Quando o cara. Eu já tive uns 2, 3 educadores que foram no consultório com o paciente dele. Que Foi máximo. ele junto com o paciente lá no consultório. Mas 2, 3 num follow-up aí de 25 anos de profissão? Muito pouco, né? Se for pensar assim.